Olá, meu nome é Regiane, sou professora doutora e venho hoje conversar com você, sabe sobre o quê? Sobre o que é Libras? Você já ouviu falar de Libras? Também vamos discutir um pouco sobre a cultura e identidade surda e o respeito à inclusão à pessoa surda. Para dar continuidade à nossa conversa, nós vamos procurar saber mais sobre a Lei 10.436, que trata do uso e difusão da Libras, a língua brasileira de sinais, que é o reconhecimento da língua majoritária de uma minoria de pessoas da nossa sociedade, de uma comunidade, uma minoria de pessoas que tem algum tipo de surdez, seja moderada, leve, severa, de acordo com a sua perda auditiva. O decreto 5626 de 2005 relata que em instituições federais de ensino tem que ser garantido o uso, a difusão, o ensino, as pesquisas sobre a língua brasileira de sinais. Mas que língua é essa? Na nossa sociedade existem, de acordo com Maria Cristina Cunha, duas concepções diferentes e visões diferentes sobre a deficiência auditiva e surdez. Uma visão médico-terapêutica, patológica, que observa como deficiência e quer superar as barreiras impostas pela perda auditiva com o uso de aparelhos auditivos de amplificação sonora, implante coclear, fazendo terapias para buscar aprender a falar e a normalizar as pessoas que nasceram com alguma perda auditiva. Mas existe uma outra visão, que é socioantropológica, que observa a deficiência auditiva, a surdez como uma diferença, não como uma deficiência, que encara estas perdas auditivas de modo a observar que o sujeito, a pessoa surda, tem uma cultura, uma identidade própria, uma maneira de se comunicar diferente, mas que é totalmente eficaz para que haja o desenvolvimento cognitivo e a comunicação com as demais pessoas por meio da língua brasileira de sinais. Continuando a nossa conversa, também vamos lembrar dessa autora aqui, Audrey Gesser, que é uma pesquisadora surda da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela escreveu o livro Libras, Que Língua é Essa? Nesse livro, Libras, Que Língua é Essa?, ela trata um pouco da constituição da língua brasileira de sinais, que todo ser humano tem maneiras semelhantes para se comunicar, para estabelecer diálogo, e que cada pessoa constrói a sua identidade, as suas subjetividades de acordo com as informações que são partilhadas com ela, que ela troca com as demais pessoas, o contexto, o meio que ela convive. E ressalta que a língua brasileira de sinais tem uma gramática própria. Lá ela também trata nesse livro sobre alguns tipos de preconceitos e mitos que as pessoas surdas sofrem hoje em dia na sociedade brasileira. Para aprofundar um pouco mais o assunto, nós também vamos falar sobre o que é a cultura e a identidade surda. E para você, qual é o significado, a definição de cultura? Quando você ouve a palavra cultura, nós observamos que, de acordo com o dicionário, cultura tem vários significados para uma mesma palavra. Pode ser um ato, efeito ou modo de uso de tratar as pessoas, ou também de tratar a terra, o cultivo de um terreno. A cultura pode ser a criação de animais, entre outros significados. Depois de consultar o dicionário e observar todas as nuances e aspectos que tem em relação ao significado de cultura, precisamos definir cultura nesse sentido como os costumes, como a convivência com as pessoas. Que esse tipo de cultura é que nós vamos tratar na nossa aula hoje. O dicionário etimológico diz que cultura vem da palavra culturae, do latim, que quer dizer ação de tratar
cultivar a mente e os conhecimentos. E é esse significado, essa definição que nós vamos adotar para entender que a palavra cultura pode ter um significado, um foco restrito, mas tem uma definição muito ampla, tem diferentes significados quando a gente consulta o dicionário. Por exemplo, ela tem um significado restrito quando dizemos que a Marta é uma pessoa culta, ela é uma pessoa inteligente. Então, cultura, nesse sentido, quer dizer se apropriar de muitos conhecimentos e informações. Mas no sentido amplo, cultura é toda e qualquer produção do ser humano. O conceito e a definição de cultura se dá por: a cultura que temos determina uma forma de ver, de interpelar, de ser, de explicar, de compreender o mundo, de acordo com o Stuart Hall, pesquisador nessa área de cultura. Já a definição de cultura surda, de acordo com Gladys Perlin, o sujeito surdo tem um jeito próprio de ser, de perceber e sentir o mundo, de vivenciar em sociedade, de se comunicar, transformando o modo como ele vive de acordo com o que ele visualiza e que ele sente. Diferente da cultura das demais pessoas ouvintes, que é como nós chamamos as pessoas típicas, que não têm nenhuma perda auditiva. Segundo a professora doutora surda Karen Strobel, o que vem a ser cultura surda? As pessoas surdas veem o mundo de maneira diferente porque elas têm uma experiência visual diferente das demais pessoas. Tudo que muitas vezes nós percebemos de acordo com a gente tateia, com o que a gente ouve, explorando nossos 5 sentidos, o surdo explora mais o sentido da visão. Os surdos compartilham as suas experiências usando a língua brasileira de sinais e uma identificação própria dentro do seu grupo. Um sinal que você ganha quando você adentra essa comunidade surda. A identidade surda. Para Karen Strobel, ser surdo não é você ter uma identidade única e fixa, ter foco somente num aspecto, mas a identidade surda, ela é móvel e ela é formada e transformada ao longo do tempo com os diferentes grupos sociais que essa pessoa surda convive, de acordo com a estrutura geográfica, o contexto e a história de vida daquele sujeito. Na verdade, existem identificações com um local, assim a identidade surda também se constitui no local em que ela vive. Se ela tem bastante contato com a comunidade surda e usa Libras, é lógico que ela vai assumir, aderir à cultura surda e à identidade surda. De acordo com a sua família, com a associação que ele frequenta, igrejas, escolas, por isso que é importante o surdo não estar sozinho, né? Conviver com outras pessoas também. Além disso, a gente precisa entender que a história de educação dos surdos no Brasil começa a se delinear e a se formar de uma maneira mais ampla e ser divulgada com a chegada de Ernst Uwe aqui no Brasil e a primeira instituição que acolheu surdos na educação do Brasil em 1857, o INES, esse surdo francês que veio para o Brasil a pedido de Dom Pedro para educar, ensinar a leitura, a escrita a um pequeno grupo de surdos em 1855. Então ele é apresentado ao imperador e depois em 1857 ele vem para o Brasil. E daí começa todo esse desenvolvimento da língua de sinais aqui no Brasil, também da identidade e da cultura surda, da comunidade surda, das suas lutas. Para refletir e encerrar a nossa conversa e reflexão de hoje, quanto mais tradicional for a prática do professor, do docente, menores serão as chances dos avanços do aluno surdo. E aqui tem uma figura, né, uma imagem que eu vou descrever para vocês. Um menino com a orelha bem grande e a professora berrando na orelha dele. Porque tem esse mito de que se você falar abertamente, articulado ou gritar bastante com o surdo, ele vai compreender o que você está dizendo. E não é bem assim. Nem todo mundo faz leitura orofacial e consegue compreender o que as pessoas estão falando sem o uso da língua brasileira de sinais. Obrigado, agradeço a atenção de vocês, tchau, hoje nós ficamos por aqui, até breve, continuamos nossos estudos.